Jogos online no Brasil foram ou não legalizados? Essa é uma dúvida que muita gente tem conversado. Eu até fiz uma brincadeira acho que no sábado à noite que eu estava lendo a legislação, e algumas pessoas me mandaram mensagem com dúvidas. Por isso, eu resolvi gravar esse vídeo. Aparentemente, no último dia 30, na realidade no dia de 29 à noite, foi sancionado uma legislação que permitia as apostas, ou melhor, a lei que dava uma brecha permitindo, tinha sido criada lá em 2018, que tinha 2 anos para ser regulamentada, ainda não havia sido regulamentada, foi protelando, e agora em 2023, nos últimos minutos de 2023, foi sancionada uma lei que permite as apostas online. Mas o que isso muda no jogo? Qual que é o cenário do Brasil e o que vai acontecer a partir de agora? Então, cassinos online que residem aqui no Brasil também são ilegais e proibidos. Mas, brasileiro sempre vai descobrir uma maneira de burlar a lei, né? Se você ir pra uma ilha deserta, minúscula, uma ilha no meio do nada, sediar seu cassino lá e atuar no Brasil através da internet, não é ilegal. E foi exatamente isso aí que a Blaze fez. Depois de um vídeo do Daniel Penin, explicando um pouco como funcionava a estrutura dos jogos de aposta, usando a Blaze como exemplo, falando que a maioria das empresas estão fora do país, que elas usam empresas nas Ilhas Virgens, empresas no Panamá, empresas em Malta, que são locais de tributação favorecida. Se você não sabe o que é um local de tributação favorecida, é aquele que o Brasil considera um local onde a carga tributária é tão baixa que se torna um paraíso fiscal. É o nome técnico para os paraísos fiscais, mas tem uma diferença entre os dois. Mas a realidade é que agora, a partir do dia 30, ficou legalizado, de fato, com carga tributária efetiva, além do IR e a contribuição social, tem uma outra carga de 12% que a gente vai avaliar. Foi declarado o que se considera jogos online, o que se considera apostas esportivas, como que isso é regulamentado a partir de agora, e tem diversas questões na legislação que vale a pena dar uma estudada para entender um pouco melhor. Por quê? Porque muda o jogo. Agora, essas casas de apostas estão de fato legalizadas e você vai ter um momento estratégico para elas. Ou elas se mantêm fora do país, aproveitando dessa tributação favorecida, e se você pegar uma casa de aposta, dependendo do cenário, eu julgaria que 100 milhões de reais não é um volume baixo para ser movimentado dentro de uma casa de apostas. Se você pegar que a carga tributária dela de 12% seria sobre a diferença entre o que ela gira de aposta e o que ela ganha, se ela conseguir ficar ali colocando por números baixos, tá? 30% daquilo ali, em cima daqueles 30% que já foi deduzido do prêmio, ou seja, gerenciou 100 milhões, pagou 70 milhões de premiação, que é um valor absurdamente alto, sobrou 30, em cima desses 30 milhões ela vai pagar 12%. Então ali a gente já tem praticamente 3 milhões e 600 mil reais. Mais a carga tributária sobre o IR e a contribuição social, que é sobre o lucro. No caso, IR e contribuição social, você está pagando hoje no Brasil em torno de 34%, que seria 15% de IR, 9% de contribuição social, mais 10% de IR sobre aquilo que ultrapassar 20 mil reais por mês de lucro. É um valor irrisório perto da movimentação. Então a gente está falando de mais 34% de carga tributária. Se a gente considerar que ela tem uma margem que seja baixa de 30%, seria 9 milhões de lucro. 34% sobre 9 milhões daria muito próximo de mais 3 milhões. Então a gente falando praticamente aí nesse cenário de 6 milhões e 600 reais de carga tributária contra uma Ilhas Virgens, contra um Panamá, dependendo do cenário, onde você vai pagar 1, 2%, dependendo do cenário 4%, sobre aquilo que você tem de lucro. Sobre as vendas que você faz fora do país, não tem nenhuma tributação. Então o cenário muda por quê? Algumas empresas podem optar por vir para o Brasil, estarem legais no Brasil e, através disso, conseguir ter uma ação mais incisiva no mercado, com patrocínio, com a parte... Pode ter alguma questão de patrocínio que ainda vai ser legalizado, mas atuarem mais forte em patrocínio, mais forte em marketing e questões desse tipo. E outras que vão optar por ficar fora do país por uma questão tributária. Surgiu aí um limbo que vai movimentar um pouco esse mercado. Mas, nesse vídeo, o que a gente quer falar mesmo é da estrutura da legislação e apresentar como que vai ficar daqui para frente. Vamos lá. O que eu avaliei na legislação? Pontos básicos. Peguei aqui o segundo artigo, que eu acho muito importante a gente entender. Ele trata duas coisas específicas. Uma ele trata dos jogos desportivos que envolvem
campeonatos, eventos esportivos que estão conectados a algum tipo de entidade esportiva oficial. Eu não quis trazer isso, mas está lá na legislação, porque o caso que eu estava estudando era outro. Mas aqui o que ele fala? Ele fala de cota fixa, ou seja, ele fala de um valor de multiplicação fixo sobre aquilo que eu estou apostando. Ou seja, na hora que eu vou apostar, eu tenho que de fato ter uma visão de qual o múltiplo que eu vou ganhar caso eu tenha resultado positivo na minha aposta. Mas o que eu achei interessante foi que eles colocaram também aqui o conceito de jogos online, que ele fala canal eletrônico que viabiliza a aposta virtual em jogo no qual o resultado é determinado pelo desfecho de evento futuro a partir de um gerador randômico de números, símbolos, figuras ou de objetos definidos no sistema de regras. O que acontece aqui? Sabe aquele famoso jogo do foguetinho que vai subindo? O tempo que ele vai continuar subindo é uma razão matemática randômica, porque vai chegar um determinado momento que ele vai cair. O jogo do Tigrinho eu não conheço ele bem, mas talvez vamos colocar aqui, eu estou falando do jogo do Tigrinho no modelo de um caça-níquel. Ou seja, eu tenho um giro randômico de algo e de acordo com o resultado eu posso ter um ganho de acordo com as regras. E aí vem um detalhe, o jogo de caça-níquel, ele é eletrônico, ok? Então se o caça-níquel é eletrônico, no modelo que a gente conhecia, e ele gera a partir de uma aposta, em soma um resultado randômico, matemático, aleatório, isso aqui abre uma determinada brecha para que caça-níqueis também sejam, eles não são online, mas se eu colocar um caça-níquel online aqui, ele vale. Se eu colocar um caça-níquel físico num bar, ele não vale? Então, os bares podem colocar caça-níqueis agora a partir de uma tela touch lá dentro, que pode virar até um negócio, né? Eu coloco uma tela touch dentro do bar, o cara vai lá e aposta qualquer coisa, ele pega o dinheiro ali na hora. É um jogo online. Inclusive, é um bom modelo de negócio, né? Criar um caça-níquel online e colocar nos bares, já que está permitido por lei. O que é importante entender? Que tem jogos online, fato. Então, eu tenho a questão da cota fixa e eu tenho os jogos online. Isso é importante para a gente poder avaliar o restante da legislação. O que eles tratam? Eles tratam aqui que as apostas de cota fixa, que se trata a lei, poderão ter por objeto eventos temáticos esportivos ou eventos virtuais de jogos online. Quando eu falo de eventos virtuais de jogos online, eu posso ter tanto o evento esportivo, quanto o evento virtual de jogos online, como nesse contexto que a gente está avaliando aqui, jogos online é citado como um canal eletrônico, mas eu tenho o evento esportivo online, que é diferente. Então, são cenários distintos aqui. Outra coisa que eu achei importante aqui, eles falaram que as apostas de cota fixa serão exploradas em ambiente concorrencial, mediante prévia autorização expedida pelo Ministério da Fazenda. Ou seja, eu vou ter que ter uma autorização. E essa autorização não vai ser barata, pelo que eu entendi até agora. A exploração das apostas de cota fixa será exclusivamente pessoas jurídicas, no termos da lei, e com prévia autorização. O que acontece? Deixa eu ver se é nessa legislação aqui, elas não podem ser transmitidas. Então, somente serão elegíveis a autorização da exploração de apostas de cota fixas as pessoas jurídicas constituídas segundo a legislação brasileira, com sede de administração no território nacional e que atenderão às exigências constantes na regulamentação editada pela Secretaria da Fazenda. Não é aqui, mas é muito importante isso. Por quê? Lembra do que eu falei das pessoas que vão optar por ficar fora do país para não serem tributados? Vocês lembram, algumas vezes aconteceu no passado que juízes foram lá e derrubaram o WhatsApp e ele ficou sem funcionar? Sempre que acontecia isso, ia todo mundo ao mesmo tempo pro Telegram. Era em massa, né? Então, assim, se um juiz consegue parar um site como o WhatsApp, por que ele não consegue parar um site de aposta esportiva como um Betano, um Bet365? O que está fazendo nesse artigo aqui é falando que para você ter um investimento, ter uma empresa dessa rodando no Brasil, ela deveria estar cadastrada, autorizada e com sede em território nacional. E aqui na frente eles falam mais alguns detalhes. Aqui eles falam que exigência que seja comprovado conhecimento e experiência em jogos, apostas ou lotéricas, ou seja, você vai ter que ter alguém na empresa que é experiente nesse cenário. Então já começa a mudar o jogo. Por quê? Eu tenho poucas pessoas no Brasil que vai ser experiente nisso, de forma legal. No máximo um cara que gerencia uma lotérica, porque o restante só se já tiver dentro dessas empresas. Destinação de um diretor responsável pela relação com o Ministério Público, ou seja,
Esse diretor responsável aqui pela relação parece só o cara que vai conversar, mas esse é o cara responsável pelo negócio. Então eles estão caçando alguém que de fato vai se responsabilizar pelo aquilo que acontece dentro do cassino online. Depois, estrutura de funcionamento de serviço de atendimento aos apostadores, é uma ouvidoria, e exigência de um sócio brasileiro com pelo menos 20%. Então as empresas estrangeiras que rodam no Brasil com sócio estrangeiro vai ter que ter uma pessoa jurídica, uma pessoa que é um brasileiro como sócio. E esse termo brasileiro aqui é um pouco complexo. Porque se for um brasileiro que vive no exterior e não tem residência fiscal no Brasil, atende, por ter só a nacionalidade. Então isso aqui vai ter que ser estudado. Depois aqui, eles falam que fica assegurado os direitos do consumidor, conforme o Código de Defesa do Consumidor. Isso é um problema sério, a gente tem que entender o que eles querem dizer com isso aqui. Então, se eu perder a aposta, eu posso reclamar? Eu posso reclamar que a informação que estava lá não era consistente o suficiente? Isso aqui vai dar um pouco de pano para a manga. O que é importante? Aquilo também que eles vetaram. Não pode firmar parceria ou arranjo com ajuste negocial para viabilizar, facilitar crédito na operação de fomento mercantil por parte do apostador. Ou seja, na realidade é o quê? Eu não posso colocar dentro do meu site um lugar que o cara pode pegar empréstimo para apostar. Porque senão as pessoas poderiam fomentar empréstimo lá dentro da casa de aposta. Além do cara perder dinheiro, ele sai endividado. E a mesma coisa acontece nos eventos físicos. Eu não posso agenciar e nem facilitar de alguma forma o acesso dos apostadores a algum tipo de crédito ou fomento mercantil. O produto da arrecadação, aí aqui ele fala sobre o produto da arrecadação, que é a parte tributária. Isso aqui está até no parágrafo, não está tão correto, mas vamos separar aqui. Essa é a parte tributária. Então, 88% é destinado à cobertura de despesa. Os 12% vai ser dividido entre os entes federais. Então, a tributação aqui é 12%. E ela já é dividida entre entes federais. É quase como a tributação das lotéricas. Não é necessariamente ISS e ICMS. É um tributo específico. Além do IR, contribuição social, que já é por ser uma empresa no Brasil mesmo, vai ter que pagar. Os prêmios líquidos das apostas de loteria de cota física serão tributados no imposto de renda. Ou seja, você apostador que ganhou vai ser tributado em 15%. Informação importante para você que está aí apostando e querendo ficar rico. Aposta esportiva ou qualquer tipo de bet. E aqui vem a parte legal. Foi instituída a taxa de fiscalização. Essa taxa de fiscalização, ela pode chegar... Vamos pegar essa taxa de fiscalização só para a gente dar uma olhada nela. A taxa de fiscalização mensal, ela pode chegar até quase 2 milhões de reais, quando a faixa de valor de movimentação for acima de 660 milhões de reais. Isso é a taxa de fiscalização mensal. Então, o governo já está entendendo que existe um volume muito grande de dinheiro dentro dessas operações e que eles precisam gerenciar, acompanhar e, inclusive, tributar a partir deles. Então, vai ter uma taxa de fiscalização e ela pode chegar a 2 milhões de reais mensais. São vários fatores que empurram cada vez mais as empresas de aposta para optarem por um cassino em Malta, um sistema de aposta esportiva em BVI ou no Panamá. Porém, lá também tem as suas cobranças, tem os seus modelos, mas vale aqui deixar aberto. Muito provavelmente isso aqui vai criar um outro modelo de negócio, que vai ser um modelo de negócio muito mais voltado para quê? Algumas empresas vão criar o seu estrutura de aposta esportiva, eles vão gerenciar tudo isso e vão fazer um white label para que outras pessoas possam criar seus próprios sistemas de aposta, de cota esportiva, suas casas de apostas, dentro desse white label, e provavelmente toda a certificação, tudo isso vai estar dentro dessa empresa mãe, e as empresas de baixo, os influenciadores, as pessoas que querem entrar nesse mercado, vão se conectar com o white label e oferecer esse tipo de aposta, esse tipo de jogo. Outro ponto importante aqui é as multas. As multas aqui são pesadas, viu? Você tem uma ideia? Em caso de infringirem a legislação disposta nessa lei, o auto de infração pode chegar a 2 bilhões de reais. O limite da multa foi muito alto. Então é um mercado muito grande. Aqui eles citam também a questão do fantasy sport, que são os jogos online, mas tipo campeonatos eu acredito, que sejam, por exemplo, campeonatos de Call of Duty, campeonatos de Warcraft, essas questões. E por fim, a lei passa a vigorar. Isso aqui, na realidade, estava vinculado a esses tópicos aqui de cima. Isso aqui passa a vincular, a valer a partir do 4º mês subsequente após a assinatura da legislação. A assinatura foi feita em dezembro, 4 meses após. Eu tenho janeiro, fevereiro, março,
quarto mês, abril. Pelo que eu entendi, essa brincadeira aqui passa a valer dia 1º de abril de 2024. Não tenho opinião formada se é bom ou se é ruim, confesso. Eu acho que jogos online e apostas esportivas é um negócio que não dá mais para ser proibido no Brasil. A proibição dos cassinos, jogos de azar no Brasil, aconteceu em 1946 por causa da esposa de um presidente do Brasil que era muito religiosa. Então, um contexto completamente fora do contexto atual. Existiam projetos para levar os cassinos para regiões menos favorecidas no Brasil, como é nos Estados Unidos, lá em Las Vegas. Então, está numa região que tem menos produção, uma região afastada. Então, que seria uma forma de levar desenvolvimento para uma determinada região, levar turistas para essa determinada região e fomentar um local onde as pessoas vão com ciência de que vão ter um gasto, colocar em risco o seu dinheiro. Então, o online ele dá um acesso muito mais dinâmico, né? Eu estou aqui agora, eu posso começar a apostar. Eu não preciso comprar uma passagem, me deslocar até Las Vegas, eu não preciso contratar um hotel, eu não preciso fazer nada disso. Eu somente entro aqui no conforto da minha casa, ou até mesmo no meu trabalho, e posso fazer uma aposta. Então, eu acho que não é um mercado que vai ser proibido, ele não vai ser... ele vai ser, de fato, legalizado, ele vai ser regulamentado. Isso aqui é só o começo, vão continuar outras regulamentações. Muito provavelmente ainda falta muita coisa para esse mercado de fato se consolidar. Vai ter muita concorrência, ainda é um boom de uma demanda reprimida. Então tinha muita gente querendo apostar, não tinha como apostar. Com isso, essa demanda reprimida acaba criando um boom no mercado. Esse mercado vai continuar crescendo, uma hora ele vai estabelecer, vai começar a cair, vai estabilizar. E nessa estabilização vai dar continuidade nele do formato aqui que o mercado mesmo, que a demanda criar. Então, basicamente, gente, eu queria só apresentar para vocês a estrutura da lei, passar tópico a tópico, mostrar que tem muita coisa para acontecer. É um mercado que vai crescer, que vai evoluir e que vai abrir portas para grandes possibilidades. Agora, você tem que estar preparado ou não para esse mercado. Eu estou me preparando, lendo a legislação e aprendendo o máximo possível para dar suporte. Caso, coincidentemente, surja algum cliente desse mercado para trabalhar com a prova de resultado nos próximos meses. Eu vou ficando por aqui e até o próximo giro da semana. E não se esqueça, quiser ver mais do nosso dia a dia, segue a gente nas redes sociais. Carlos Pires Consultor, em todas as redes, para resultado e resultado em foco.